Vamos lá, senhores, para mais uma questão do Enem falando de ondulatória. Uma questão de interpretação gráfica, pessoal. Interpretação do enunciado. Basicamente, você não tem conta, você vai usar as informações que estão no texto. Então, olha só o que ele fala para nós nessa questão de 2017, primeira aplicação. Em uma linha de transmissão de informações por fibra ótica, quando um sinal diminui sua intensidade para valores inferiores a 10 dB, este sinal precisa ser retransmitido. Então, quando a luz vai caminhando dentro da fibra, ela pode ter uma perda luminosa. Quando a perda aumenta muito e a intensidade do sinal fica menor que 10 decibéis, ele precisa ser retransmitido. Como assim, professor? Esse sinal que está fraco tem que ser captado, amplificado e novamente emitido forte. Mas é um processo de captar, amplificar e continuar para frente até chegar onde tem que chegar, tá bom? Então, se tiver menos de 10 dB, tem que fazer a retransmissão. No entanto, intensidades superiores a 100 dB não podem ser transmitidas adequadamente. A figura apresenta como se dá a perda do sinal, perda ótica, para diferentes comprimentos de onda para certo tipo de fibra. Então ele falou o seguinte, se o comprimento de onda utilizado for 1, a perda ótica é em torno de 4 dB por quilômetro. Se o comprimento for 1,4, a perda é 5 dB por quilômetro. Então, se eu pegar um ponto aqui em cima, é que a perda é grande. A perda é grande. Só que aí, olha a pergunta dele. Qual é a máxima distância em quilômetros em que um sinal pode ser enviado nessa fibra sem ser necessária a retransmissão? Bom, vamos lá. Repara, ele disse que o sinal não pode ser inferior a 10. Se for inferior a 10, tem que fazer retransmissão. E ele disse que o sinal não pode ser superior a 100, por condições aqui impostas pelo sistema. E ele pergunta então qual a máxima distância sem fazer uma retransmissão. Então, o que eu vou propor a você? Olha só, presta atenção. Vou propor a você o seguinte. Então, a radiação entra na fibra. Qual o valor que ela entra? 100. 100. Aí vai dando uma perda ótica. Vai perdendo um pouco da luz. A fibra não é 100% transparente. Então, vai dando uma perda. E a perda, no máximo, pode fazer com que o sinal de 100 chegue a 10. Então, o sinal era em 100, chegou em 10. Pode chegar em 9? Não, não pode chegar em 9. Se chegar em 9, tem que fazer uma retransmissão. Então, ela começa no máximo e termina no mínimo, para não precisar de fazer uma retransmissão. Qual foi, então, a queda? Começou com 100, foi para 10. A variação, a queda que eu vou ter é de 90 dB. Então, eu vou ter uma perda no máximo de 90 dB. Aí ele quer achar qual é a distância máxima. Só que ele não especificou qual o comprimento de onda que você usaria. Ele falou assim, eu quero saber qual é a distância máxima sem precisar de fazer a transmissão, uma retransmissão. Então, para não precisar, entra 100, termina em 10, perde 90. Bom, mas qual é a onda que eu vou escolher? Eu vou escolher a onda que me dê uma distância máxima. E a onda que vai me dar uma distância máxima é aquela que apresentar a menor perda. Então, se eu olhar com carinho, eu vou perceber que o comprimento de onda de 1,5 micrômetro é o comprimento que vai ter a menor perda. Se a perda é mínima, o comprimento da fibra vai poder ser o máximo possível. Então, automaticamente,
eu percebo que a perda mínima que eu vou ter é se eu usar esse comprimento de 1,5. E qual vai ser o valor dessa perda mínima? 1 dB por quilômetro. Então, o que eu faço? Pelo gráfico, eu descubro que na melhor das condições, pegando esse comprimento de onda aqui, a perda é 1 dB por quilômetro. Aí eu faço uma regra de 3. 1 quilômetro, 1 dB. Qual é a distância para perder 90? 1 quilômetro cai 1 dB. Qual é a distância para perder 90 dB? É óbvio que a distância vai dar 90 quilômetros. E aí você tem como alternativa a alternativa da letra D correta. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.